Essas aqui são as minhas anotações, as anotações que eu fiz no seminário NR1 para discutir e debater a nova norma que vai falar sobre os riscos psicossociais. Essa palestra, esse seminário que eu pude participar ontem, especificamente, teve a presença do auditor fiscal do trabalho, do Ministério do Trabalho e do Emprego, Mauro Miller. Foi muito esclarecedor porque eu venho ouvindo falar sobre NR1, talvez você também, de uma forma muito picotada, muito dispersa, e isso, sem contar as distorções que acontecem a partir da norma, isso gera muita confusão sobre o tema. E aí o tema já é particularmente polêmico, isso não é ruim, né? Isso é bom, pelo menos na minha visão. E quando a gente tem problemas de comunicação, pioram, enfim, as, é, as fake news que podem acontecer, as desinformações em relação a essa norma. Vamos lá. Meu nome é Márcio, eu falo aqui da cadeira de um pesquisador sobre ciência da felicidade, um professor de disciplinas de comportamento humano e aplico todo esse conhecimento acadêmico científico dentro de empresas através do Instituto FAS. Então esse é o Márcio e esse é o meu lugar de fala. Alguém que ajuda as empresas a terem ambientes mais saudáveis, a terem líderes que são melhores líderes porque têm a gestão da sua emoção, têm capacidade de comunicação aprimorada. Então, esse é o meu lugar de fala aqui dentro dessa conversa. E eu quero dividir contigo os meus aprendizados e insights que eu tive nessa palestra que para mim foi fantástica e acho que eu não podia guardar só para mim aqui. Tá? Então, como eu já falei para vocês, inicialmente teve a apresentação aqui do Mauro Miller, profissional que já ganhei admiração logo de cara. Ele teve a sinergia que eu defendi o mestrado no início de maio, agora, no último dia 7, e aí na fala dele ele também tinha defendido a tese, o mestrado dele também. Então, e era um tema justamente relacionado com a segurança do trabalho e dos riscos psicossociais de uma forma de mapear. Tá no prelo para ser publicado. E acho que a grande sacada é que o que antes era um RH estratégico passa hoje a ser uma obrigação baseada nessa nova norma. Acho que isso é um bom resumo. É uma norma que inclui no programa de prevenção de riscos os riscos psicossociais. Então, sendo bem pragmático aqui para você que caiu de paraquedas agora, não sabe de nada que está acontecendo. Imagina que você trabalha numa obra e nessa obra corre o risco de cair alguma coisa na sua cabeça. Uma pedra, um tijolo, enfim. A segurança do trabalho, ela tem a obrigação de mapear os possíveis riscos e primeiro tentar eliminar os riscos, depois tentar preveni-los, depois colocar processos que impeçam aquele tijolo de cair na cabeça de alguém e por último, cara, eu não consigo eliminar isso de qualquer jeito, eu coloco um EPI, eu coloco um capacete na cabeça de todo mundo para que caso, mesmo com todas as medidas que eu adotei, não for possível evitar que um tijolo caísse na cabeça de alguém, essa pessoa tem um capacete para proteger ela. Então, quando a gente coloca os riscos psicossociais dentro desse universo, a gente vai entender quais são os tijolos que podem cair na nossa cabeça, nossa mente, no campo psico, no campo das relações e no campo da nossa mente. Foi um evento muito, muito bacana. Parabéns aqui para a Karina Simões, que organizou, muito, muito, muito bom. Tá prestigiando o evento de vocês. E aqui, né, logo de cara, já surgiu realmente aquele insight que é o seguinte: vai ter dificuldade na hora da aplicação. Né? A norma é a norma, mas quando a gente colocar em prática de verdade, é quando o bicho vai pegar. Né? As implementações é que geram desafios depois da norma ter sido escrita. Então, a sala estava lotada, tinha capacidade para... A expectativa era de 50 pessoas, tinha mais de 200, ou seja, demonstra um interesse ou uma carência, né, do tema. E aí o Mauro, ele começa falando um ponto muito importante, que é 3 etapas. Primeiro, a gente tem que olhar para a norma, tem que ler a norma, não tem como fugir disso, né, sentar na cadeira e ler a norma, entender quais são as práticas que podem ser feitas e
entender as expectativas de tudo isso que está sendo feito. Eu vou deixar aqui na descrição o link para você baixar e ter acesso à norma. Eu recomendo que, se você tem interesse em trabalhar com isso, que você imprima, tá? Porque ela vai precisar estar debaixo do teu braço, tá? Então, ele fala dos tipos de risco psicossociais, uma introdução ao tema para leigos, como era o meu caso naquele momento. Então, ele fala primeiro dos riscos dos agentes. Por exemplo, você trabalha com um químico, com um gás, você trabalha com alguma coisa biológica que pode te trazer um risco para a saúde. Então, trabalha com os agentes que podem, um gás que pode te intoxicar, por exemplo, e você tem que se proteger daquele gás num processo de produção, numa fábrica, por exemplo. Ele fala também dos acidentes, que são aquelas coisas que acontecem. Eu dei o exemplo do tijolo agora há pouco. E os riscos ergonômicos. Os riscos ergonômicos, normalmente quando a gente fala, a gente pensa muito em cadeira, né? A gente pensa muito em mesa, a gente pensa muito em postura, né? Pelo menos é o estereótipo da ergonomia. Mas quando a gente vai se aprofundando um pouquinho mais, a gente vê que a ergonomia é muito mais complexa do que isso. E os riscos psicossociais, eles vão estar inclusos dentro da ergonomia. Então é importante entender que a ergonomia está na NR17. E aí a gente, junto com a NR1, a gente precisa ver a NR17. Por isso que riscos psicossociais tem que juntar as duas, tem que entender das duas, tá? E aí ele vai falando aqui, né, tem várias etapas, que primeiro a gente já comentei, né, de primeiro evitar ou eliminar o perigo. Então eu estou numa obra, existe o risco de cair um tijolo na cabeça de uma pessoa. A primeira pergunta que acontece é, eu posso tirar o tijolo da obra? Eu posso tirar o tijolo e a obra continua? Não consigo, então eu não consigo eliminar o risco. Eu posso construir só de um piso e aí o tijolo não cai? Não, o tijolo precisa estar no alto. Então, se o tijolo está no alto, ele corre risco de cair. Então, sempre tem essa ótica de primeiro tentar evitar e eliminar os riscos. E aí depois vai para a questão de organização do trabalho. Tem a questão também de transporte, carga e descarga, que não vem do nosso contexto. E a organização do trabalho é o que nos compete aqui, que eu quero trazer. Então, a organização do trabalho, ela está dentro da NR17. Então, a gente precisa olhar para a NR17 para atender a demanda da NR1. E aí o que a gente precisa entender no primeiro momento? A gente tem uma função. É um vendedor, é um assistente de um escritório de jurídico, como é um exemplo que ele mesmo trouxe. Enfim, uma pessoa que está dentro de um escritório, trabalhando numa baia, como na frente de um computador. Inicialmente não tem o risco de cair um tijolo na cabeça daquela pessoa, não tem um risco de ela se intoxicar por algum gás, porque o sistema de refrigeração, né, tem a sua manutenção lá. Mas quais são os riscos que essa pessoa corre no âmbito do psicossocial? Aí entram as diversas possíveis variações, que é um gestor, um assédio, uma meta excessiva, uma carga de trabalho excessiva, uma carga de trabalho contraditória ou tarefas contraditórias. Uma pessoa pede para ela fazer isso, outra pessoa pede para ela fazer aquilo, os dois são líderes daquela pessoa, ela não sabe a quem reporta, porque se ela disser não para alguma delas, ela vai ter um impacto social, seja de performance, de produtividade, ou de não ter entregue uma meta e ter que justificar porque não conseguiu entregar aquela tarefa. Enfim, então a gente tem muitas possibilidades de risco psicossociais que afetam a nossa mente, vamos dizer assim, como um todo. E aí o primeiro passo que ele fala pra gente dar o passo 01 aqui eu preciso mapear as atividades dessa pessoa. Eu preciso saber o que vai ser feito, quem vai fazer, como vai ser feito, quando vai ser feito e assim por diante. Então eu preciso mapear as atividades do cargo. E aí, obviamente, relacionamentos envolvem também. Porque, com quem essa pessoa se relaciona? E a gente já começa se você trabalha com pessoas, você já conseguiu entender o tamanho da complexidade desse negócio aqui. Mas é possível simplificar e é possível a gente aplicar de forma prática, tá? Dou aquele susto, mas tranquiliza logo depois, né? Então a gente precisa avaliar várias coisas aqui. Qual é a probabilidade de cair um tijolo na cabeça daquela pessoa? Mas Márcio, não é tijolo. É verdade. Qual é a probabilidade dessa pessoa ter uma cobrança que ultrapasse os limites do respeito? Qual é a possibilidade dessa pessoa ter tarefas que façam ela adoecer, né? Então a gente vai para a probabilidade de risco, para o tipo de risco, para a exigência de eficácia, ou seja, metas excessivas. E aí a gente
entra no outro momento que são as medidas de prevenção. E aí, as causas, porque a gente tem que entender quais são as possíveis causas de riscos. A causa é, essa pessoa, ela entra numa reunião às 9, ela só pode sair da reunião meio-dia e ela, meio-dia e meia tem outra reunião. A carga excessiva de trabalho, ela é um possível risco social. Não quer dizer que todas as pessoas que trabalhem das 9 meio-dia numa reunião direto, ou que volte, faça um almoço rápido e não tenha o seu tempo devido de descanso e volte para a atividade, ela vai ter o dano psicossocial. Mas existe risco e você precisa mapear os riscos e propor soluções. Esse é o resumo de tudo. E a partir daqui a gente vai abrindo aí, descascando a cebola e entendendo as outras camadas de tudo isso. E aí, as medidas de prevenção, elas são por 2 grandes documentos aqui que o auditor explicou, que é a análise, esqueci o nome aqui, a AEP. Deixa eu pegar aqui, a AEP, Análise Ergonômica Preliminar, e a Análise Ergonômica do Trabalho. É a AEP e AET. E o que vai ser feito na NR1 no começo é o AEP, a Análise Ergonômica Preliminar, que ela é necessária para todas as situações. Já a Análise Ergonômica do Trabalho, ela é mais complexa e não é obrigatória nessa primeira fase da NR1. Então, não necessariamente a sua empresa precisa ter a Análise Ergonômica do Trabalho. É provável que, se você trabalha com a área do conhecimento, você fique apenas na Análise Ergonômica Preliminar. Mas, enfim, cada caso é um caso e precisa ser estudado. Tá? Aí um ponto importante, a empresa até pode fazer a análise ergonômica preliminar, que só a nível de curiosidade está dentro da NR17 e não dentro da NR1, ou seja, nesse momento aqui que eu estou falando de uma forma fluida, a gente já saiu da NR1 e entrou na NR17, e a partir disso, a pessoa tem a análise, mas não tem o programa de gerenciamento de riscos, ou seja, ela sabe que ela é uma pessoa que pode estar sujeita a uma pressão excessiva e isso pode gerar uma carga emocional que talvez ela não tenha tempo de descanso, talvez não tenha respiros, metas excessivas e não tem um plano de gerenciamento de risco. Não tem tá, beleza, eu assumo, eu sei que o tijolo pode cair, mas se cair o tijolo na cabeça de alguém, tá tudo bem. Aí aqui já posso até antecipar um ponto que me chamou muita atenção, que foi numa das palestras aqui que tiveram depois da fala do Mauro, que foi falado o seguinte, imagina qual é o pior cenário possível de um risco de muito barulho. O termo técnico é ruído. Imagina a pessoa que tem uma serralheria do lado, ou aquele barulho que é constante, não para nunca, aquele ruído, sabe? Qual é o risco de uma pessoa que fica com ruído o dia inteiro? Ela fica surda. Qual é o risco de um acidente? O risco de um acidente é a morte. Qual é o pior risco possível de um dano psicossocial? Você tem a resposta na ponta da língua? Porque isso foi um debate interessante. Será que não é uma tendência suicida? Será que não é uma possível desordem dos outros sistemas sociais? Ou seja, a pessoa leva para a sua família a sua depressão, a sua ansiedade, e a gente fala, né, de rasgar o tecido social. Qual é o pior cenário possível de um risco psicossocial? E aí aqui a gente começa a entender a gravidade do negócio, porque se a gente olhar com imparcialidade e serenidade, a gente vai ver que, de fato, o risco é tão potente, vamos assim dizer, tão alto quanto, ou tão perigoso quanto o de um tijolo cair na cabeça de alguém que está numa obra, que normalmente é onde as pessoas enxergam o estereótipo da segurança no trabalho, né? Então, isso é um insight importante que eu julguei trazer para vocês também. Depois vai para... Deixa eu tentar me entender nas minhas anotações aqui.
Aí o auditor fala que é sempre importante buscar ajuda especializada, ou seja, alguém que vai te ajudar, que entende do negócio, né? Sempre importante também envolver as partes interessadas. Os principais pontos que se tem que fazer aqui é não se faz segurança do trabalho sem ouvir o colaborador, ou seja, eu não consigo fazer a análise preliminar de riscos, né, a ergonômica lá de análise ergonômica preliminar de riscos, se eu não conversar com a pessoa. Eu posso e devo utilizar ferramentas, questionários para captar a percepção da turma, mas eu não posso ficar só no questionário. Eu preciso ouvir as partes interessadas. E aí aqui um ponto que se chamou a atenção também na conversa foi o questionamento de alguns que vem acontecendo já há um tempo de alguns empresários, que é, mas a pessoa daqui a pouco, ela vai adoecer no meu trabalho, mas ela já vem de uma carga emocional em casa. Ou seja, eu tô tomando um CDF na minha empresa, só que é porque ela tá com um problema de relacionamento lá na casa dela. Então o culpado não sou eu. Veja bem, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. A NR1, ela fala de prevenção. Para eu prevenir, eu preciso mapear os possíveis cenários, eu preciso mapear as atividades e os possíveis riscos das suas atividades. Tá? Então, isso é NR1, é prevenção. Faz parte da saúde do trabalho você encaminhar essa pessoa para os devidos canais de suporte caso ela adoeça. Né? Então, mas não necessariamente. Sim, pode ser que você cuide de tudo e ainda assim uma pessoa tenha um transtorno mental lá dentro da sua empresa. Esse é um outro ponto importante, tá? Que eu vi algumas pessoas falando já. Não existe doença mental, tá? Isso aqui eu aprendi com o Jean Leonard, que é um cara aí muito, muito bom para falar de psicologia. Ele fala que por que a gente chama de transtorno mental e não doença? Doença mental é quando eu sei a causa específica daquilo. E quando se fala de aspectos mentais, a gente ainda não chegou nesse nível e provavelmente não vai chegar tão cedo, as verdadeiras causas de um transtorno, a gente não pode chamar de doença, então a gente chama de transtorno. Então você não use na sua nomenclatura aqui, porque o meu trabalho pode causar doenças mentais. O termo correto é transtornos. Fecha parênteses aqui do cara que gosta do detalhinho da palavra aqui, tá? Regra de ouro aqui, então, que o auditor passou para nós, começa num lugar que você entende que tem maior risco, mas você tem que ir para tudo. Então você pode fazer, por exemplo, uma pesquisa de clima na sua empresa e você identifica que o setor de vendas é um setor onde tem mais afastamento por CDF. Por quê? Porque as pessoas estão se afastando por ansiedade, depressão, burnout, porque a pressão está alta, porque tem que bater meta, porque o vendedor não tem passado e toda a história que você que vive no mundo das vendas, conhece. E aí, você começa por lá. Mapeia as atividades, determina os riscos, e aí você chega num ponto onde você mapeou os riscos por ali, mas você não pode ficar só ali. Você pode, através dessa pesquisa de clima, identificar que lá é o lugar que tem mais afastamentos de CDF, que significa afastamento por transtorno mental, e começa por ali, beleza, mas você tem que dar sequência por todos os outros lugares. Deixa eu dar uma mexida no ar-condicionado aqui. Beleza. E aí ele vai falar, cara, quando você mapeia, né, você precisa entender a severidade do risco, a probabilidade do risco, os níveis do risco. Aí um ponto importante aqui que ele fala, né? Para a literatura acadêmica, perigo e fator de risco são coisas diferentes. Mas aqui, perigo e fator de risco são sinônimos. Tá? Então, dentro da NR1, perigo e fator de risco é a mesma coisa. E aí um ponto muito importante que foi dito aqui é: o Ministério do Trabalho e Emprego não define ou sugere nenhuma metodologia específica para fazer isso. Ou seja, nesse primeiro momento, o que está acontecendo cara, vamos deixar o mercado se resolver por conta própria. Mais ou menos isso. O Ministério não pode, porque senão, eu quero só que essa... se o Ministério sugerir alguma coisa, vai estar enviesando. E aí vai dar suspeita aí de estar indicando, fazendo lobismo, etc. Esse tipo de coisa. Então, não tem uma sugestão. E eu, com o ar-condicionado, estou brigando aqui com a temperatura para achar a temperatura boa. Vamos lá. Então não pode, o Ministério não recomenda nada, tá? Não sugere nenhuma.
Então, a avaliação envolve observatividade, diálogo com o trabalhador, pesquisas padronizadas. Aí aqui é um ponto importante, né? Quando ele fala de pesquisas padronizadas, ele está falando que você precisa, tá, selecionar, e estava lá no slide, né? Selecionar ferramentas cientificamente fundamentadas. E aqui é um ponto muito importante. Aqui eu preciso me arrumar na cadeira, porque aqui eu tenho um certo lugar de fala com muita humildade. Que eu fui a palestras recentemente de pessoas muito bem intencionadas. Eu conseguia ver na fala da pessoa que a pessoa estava afim do negócio, sabe? Acho que deu um problema no meu ar lá. Tá? Que ela estava afim do negócio. Só que o que aconteceu? A pessoa citou uma pesquisa e na hora de dizer a fonte, ela disse Cielo. Se você é um pesquisador, você já sabe o absurdo que é isso. É a mesma coisa que eu dizer fonte Google. Porque Cielo, Google, PubMed são indexadores, onde você coloca suas pesquisas lá e elas... como é que eu vou falar? Elas são achadas e encontradas através de palavras-chave. Então são indexadores, tá? A Lilacs também, enfim, é como se eu tivesse... eu não estou dizendo da fonte de verdade, porque se foi um artigo científico, um autor escreveu o artigo científico. Podia ter sido eu, podia ter sido o Márcio, podia ter sido você que está me assistindo aqui agora. Mas quem está citado lá é Cielo. Isso mostra o quê? Que mesmo na melhor das intenções possíveis, existe um gap de consumo científico. Porque a maioria das pessoas que eu converso, elas têm o ponto de vista de que se foi publicado, é verdade. Tanto que a frase tem um estudo que diz, ou estudos dizem, né? Enfim, eu tenho uma história com estudos dizem, enfim, a pessoa sim engrandece como se fosse um viés de autoridade, mas tem muito artigo muito ruim. Péssimo, para dizer a verdade. Tá? Então, não basta só você ter o respaldo de que é científico, não é científico. Você precisa, de fato, ter ciência de qualidade, tá? Principalmente porque a sua empresa vai ser auditada em cima disso e você vai colher benefícios ou não. E aí, você vai colocar tempo. Pô, mapeei esse risco. Daqui a 3 meses a gente tem que fazer isso. Tá? Você tem que criar um plano de ação com um prazo. Né? E o ar... Deixa eu ver se ele vai dar certo aqui agora. Sei lá, aconteceu aqui. Desliga ali então de vez. E aqui a descrição das características do trabalho. Tá, então, não se faz ergonomia sem a participação do trabalhador. Isso é um ponto. Tá? É preciso descrever as atividades e depois as prevenções. Pô, já repeti isso várias vezes aqui, né? Mas foi dito várias vezes lá também. E aí você tem que documentar tudo. Isso é importante. Você tem que documentar tudo. Mapeei, que dia, quando foi, quem foi visto, quem analisou, documentou tudo, não documentou. E aí, esse documento, ele pode ser a análise ergonômica preliminar, tá? Mas ele tem que tá registrado, ok? Então, ele dá o exemplo lá de uma pessoa que está no escritório jurídico, faz atendimento ao cliente e ele tem que mapear os possíveis riscos dessa pessoa no seu trabalho. E aí ele traz uma tabela lá onde cada coluna é um item obrigatório. Probabilidade, tempo de exposição, intensidade versus exigência, intensidade, da exigência e assim por diante. Então, ali você mapeia a atividade e faz o mapeamento, a classificação dela para entender os riscos daquela atividade. Cara, eu atendo telefone. Qual é o risco de atender telefone? Cara, você vai lá e vai botar. É isso aí. Pô, mas meio ridículo para algumas atividades. Mas para outras vai ser muito importante. Tá? E que mais aqui que eu posso dividir com vocês que é interessante? Um erro comum é você fazer a análise preliminar, mas não ter plano de ação. Você fez a análise, mas aí você identificou que tem alguns riscos possíveis, mas você não coloca a ação. Você vai lá e, já fiz aqui a análise ergonômica preliminar, agora eu vou só... deixa ali que quando o auditor vier, tá tudo bem. Não, vai dar multa. Tá? E um ponto que tem chamado a atenção na fala dos profissionais da área
especificamente, que já lidam com NR no dia a dia, nós da área humana estamos começando a lidar com isso agora, perdão, que são mais de 1.000 itens auditáveis na NR. E assim, cara, o que está se deixando nas entrelinhas do que eu entendi das conversas, e eu saí do seminário ontem, ouvi mais 2 podcasts e meio, mais ou menos, sobre o tema, antes de chegar aqui e falar com vocês, e uma das falas cara, se tu não tem isso, o cara, se quiser, meu velho, ele consegue, através da NR, puxar um monte de coisa. Cara, se alguém desmaiar aqui, qual é o protocolo que tu tem? Se alguém desmaiar na tua empresa, ele começa a puxar um fio que, assim, ó, são 1.000 itens, mais de 1.000 itens nas NRs que podem ser passíveis de multa. Ou seja, cara, cuida. Pra quando o auditor for aí, ele não querer puxar fio, entendeu? Porque se procurar, provavelmente vai ter. Então você precisa meio que cuidar. Foi isso que eu entendi aqui. Isso não foi dito pelo auditor, tá? Isso aí não preciso fazer aqui. Não me interpretem mal e não coloquem palavras na minha boca, tá? E é isso. Deixa eu guiar adiante aqui. Então, uma coisa é prevenção, outra coisa é diagnóstico, tá? Então, a NR, ela fala de prevenção. A NR, ela fala de mapear os possíveis tijolos na cabeça que podem cair na nossa cabeça. É isso, no ambiente de trabalho. Entende? E outra coisa é diagnóstico. Outra coisa é eu já estar com um machucado na cabeça. Pode acontecer, tá? Então são coisas diferentes. Diagnóstico é uma coisa, vai lá para a saúde do trabalho, faz tudo parte da saúde e bem-estar do trabalhador, mas é uma outra linha. Aqui da NR a gente está falando de mapear as atividades, mapear os riscos, entender, beleza, o que tu vai fazer em relação a isso? Se tu sabe que pode cair um tijolo na cabeça do parceiro, do amigo da amiga, tu vai fazer o quê? Vai botar um capacete? Tu não vai ensinar os caras ali, vai botar uma rede também junto? Não vai ensinar os caras a lidar melhor com o carrinho de mão para ele não virar lá em cima e cair 10 tijolos na cabeça de alguém? Então, envolve uma série de coisas que você não vai acabar com os tijolos caindo, porque um ou outro sempre vai cair. A vida acontece e a vida é imperfeita. Eu sempre digo, sempre tem, enquanto a vida, a louça para lavar, né? Uma galera que já assistiu minhas palestras aí vão entender. Mas, voltando aqui pro foco, você não vai conseguir eliminar tudo, mas você consegue mitigar. E o Daniel Kahneman, ele fala muito bem isso. Uma das últimas falas dele, nos últimos vídeos registrados que eu pude assistir dele antes de ele falecer, ele fala sobre uma das formas de aumentar o bem-estar é mitigar o sofrimento. Que às vezes a gente quer, seja mais feliz, mas não diminui o sofrimento das pessoas. Então, quando a gente está cuidando aqui de riscos psicossociais, a gente está falando de sofrimento. E tem muita gente que fala que não dói, né? E acho que daí, se você tem uma pessoa perto que já teve depressão, uma pessoa perto que já teve ansiedade, uma pessoa perto, ou você mesmo já passou por isso, você sabe que talvez a dor que não... Eu escutei a Isa Camargo falando isso. A dor que não sangra parece que dói mais, porque tu tens ela sozinho. Se eu quebrar o braço e for no ambiente de trabalho, cara, ninguém vai questionar que eu apresente um atestado, porque meu braço está quebrado porque está todo mundo vendo. Agora, se eu tenho algum transtorno psicossocial que está me impedindo, uma crise de ansiedade, uma depressão, alguma coisa, alguma desordem, enfim, dentro da minha cabeça aqui, que não está me permitindo trabalhar bem, seja um burnout ou coisas desse tipo, eu devo ser provavelmente olhado, muitas vezes, como frescura. Embora não seja. Então, a gente ainda tem esses estereótipos a serem vencidos, e a NR1 ela é muito boa porque a gente vai poder entrar nesse debate. Quem tava fugindo do debate vai ter que entrar e ponto final, entende? Então, acho que é muito, muito bacana, assim, né? Até tem o debate, né? A NR1, ela te gerou ansiedade ou te deu um senso de oportunidade, né? O que a NR1 despertou em ti? Pô, se tu tá vendo a NR1 mapeando riscos psicossociais, enxergando como ansiedade, pô, cara, talvez tu esteja fazendo alguma coisa errada no dia a dia, né? E se tu tá enxergando como oportunidade, né, cara, tamo junto nessa batalha aí. Que mais aqui que
que apareceu aqui que é importante entender. NR1 não é sobre a história do indivíduo, algumas frases que me marcaram aqui. Então, NR1 não é sobre diagnóstico da pessoa, é sobre os riscos das atividades, tá? E prevenção, gerenciamento, programa de gerenciamento de riscos, ou seja, você, cara, se eu sei que a liderança aqui tem uma tendência a pesar mais a mão e pode passar o limite da cobrança saudável e ir pro limite, e ir pro campo da liderança tóxica, você precisa, o que eu vou fazer? Eu vou treinar a liderança. Em quê? Aí você vai ter lá o que você pode treinar a liderança naqueles pontos, né? Várias coisas podem ser identificadas como riscos psicossociais. E aí que entra um assunto quase que sem fim, né? Mas dá para limitar a uma lista, tá? Inclusive, alguns palestrantes depois apresentaram algumas coisas lá, tá? Deixa eu ver se tem mais um outro insight para dividir com vocês, que vale a pena. Já falei disso também. É isso aí, turma. Então, me diz o que você está achando de tudo isso, né? Me conta aqui nos comentários o que você achou dessa fala aqui. Deu meia hora aqui sobre riscos psicossociais. Alguns pontos importantes aqui eu separei aqui, né? Como foi muito rápido, turma, então, né, eu tô lendo algumas coisas aqui, li as minhas anotações e algumas na tela aqui, tá? A NR1, ela é a norma geral, ela é a mãe de todas as outras normas. A NR17, ela é a norma específica sobre ergonomia. Riscos psicossociais estão dentro da ergonomia. Então, a nova NR1 de riscos psicossociais vem com um chaveirinho, que é a NR17. Então, também tem que estudar sobre essa, tá? A NR1 abrange todos os tipos de riscos e a NR17 abrange os riscos ergonômicos, físicos e psicossociais. Então, o objetivo da NR1 é estabelecer o sistema de gestão de riscos e o objetivo da NR17 é adaptar o ambiente de tal forma que a organização e o trabalho do ser humano aconteçam sem que ocorram incidentes, ou com o mínimo possível, através da prevenção, tá? Então, é nessa linha aqui. Mas acho que é isso. Deixa eu ver se faltou alguma coisa. Não, é isso aí. Tá, turma? Muitos insights acontecendo aqui, muitas possibilidades para esse mercado, e da minha parte, o único pedido que eu posso fazer para ti aqui, em linhas gerais, para esse encerramento, é, antes de escolher alguém para te ajudar, pesquisa. Né? Se vai ser eu, se vai ser o Instituto FAS, se vai ser outras pessoas, pesquise. Certifique-se de que você está com profissionais que, de fato, têm conhecimento do assunto. O que eu estou enxergando e que o sentimento que eu tive ao sair de ontem desse seminário foi: existem dois mundos colidindo. E, como diz um economista que eu esqueci o nome, o conhecimento está disperso na sociedade. Então, existe uma gama de pessoas com conhecimento para ajudar a prevenir e mapear os riscos psicossociais. E aí você entra no universo de psicólogos, você entra no universo de conteúdo acadêmico, você entra no universo de consultores especialistas em comportamento que podem ajudar a mapear e treinar líderes enfim, participar dos processos de prevenção. E existe uma turma que entende muito de norma, que é a turma da segurança do trabalho. É uma turma que entende muito das regulamentações, dos impactos, da forma de registro de tudo isso. Então eu estou vendo esses dois mundos e eles estão, entre aspas, colidindo, mas eu acho que na verdade eles estão se somando. Acho que essa é a grande verdade. Então, do ponto de vista de onde eu sento essa cadeira aqui e de muitos profissionais da segurança do trabalho que eu escutei, o profissional da segurança do trabalho não estudava e não pesquisava sobre o tema psicossocial. Ele era muito focado no mundo ergonômico físico e organizacional, no sentido de tarefas, processos que evitem riscos muito mais físicos do que mentais, vamos assim dizer. E agora, essa turma da segurança do trabalho começa a estudar os riscos, o tema psicossocial,
se especializando em comportamento e a turma que era do comportamental precisa entender de norma para conseguir entregar suas soluções. Então eu vejo esses dois mundos se somando, para não dizer colidindo, e eu acho que isso é uma realidade de mercado. Então, acho que é importante tomar cuidado na hora de escolher as pessoas que vão te ajudar para que você contemple esses dois mundos. E eu acho que isso é uma grande sacada para todas as empresas, tá bom? Da minha parte era isso, eu devia ter feito no começo, mas como sempre eu faço no final, porque eu só lembro no final. Protocolo de rede social, lembre-se de curtir o vídeo, se inscrever no canal, clicar no sininho, assinar as notificações e compartilha para que outras pessoas também, de fato, tenham acesso a esses insights aqui. E me conta, o que você achou? Cara, foi esclarecedor? Não foi? Porque para mim, o que eu peguei de ontem para hoje, assim, cara, nossa, fez assim, ó, puf, cara, deu acendeu uma faísca aqui na minha cabeça, porque o conhecimento tá, nossa, eu tinha ouvido muita besteira sobre NR1. Nossa, eu tinha ouvido muita M, assim, ó. E eu, cara, ouvir direto do auditor foi muito bom pra mim e eu queria estar dividindo com vocês aqui essa informação. Beleza? Um forte abraço e até a próxima. Valeu!